Fala, meus queridos! Tudo massa? Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Super Fácil, série aqui da Engenhal. Bem-vindo, bem-vindo. Bom, olha, se você acha que aterramento é uma coisa simples, eu sinto muito em te dizer que nem sempre vai ser simples assim. Um aterramento mal feito, ele coloca a instalação elétrica em risco. E ainda mais se tratando de aterramento do tipo TT, é o tipo de aterramento que causa muita discussão entre os profissionais da nossa área, por ser um aterramento exclusivo. Agora, se você ainda não sabe o que é um aterramento do tipo TT, ou também não sabe o jeito de ligar DPS nesse esquema de aterramento, que é diferente dos demais esquemas, cara, você tem que ficar comigo até o fim dessa aula, porque eu preparei uma explicação completa e show de bola para você conseguir entender de uma vez por todas esse assunto. Bora pra aula? Primeiro de tudo, vamos dar nome aos bois. Afinal, o que é um aterramento TT? Bom, resumidamente, o aterramento TT, ou esquema TT, se você preferir, é aquele em que os equipamentos são aterrados com uma haste própria, diferente da haste usada para aterrar o neutro, tá? Ou seja, nesse esquema, os pontos eles não são equipotencializados. Ou você aterra com uma haste ou um grupo de hastes que não estão ligados a nada, só tem a haste ligada na carcaça. Como eu disse, ele causa muita discussão. E a culpa, dessas discussões é a própria norma NBR 5410. Olha, a primeira vez que eu culpo a norma aqui no canal. Alessandro, você me ferrou nesse texto. Daqui a pouco a BNT vem em cima de mim, cara. Bom, que em alguns pontos a NBR 5410 ela se contradiz, como por exemplo no item 5.1.2.2.3.3, que cita que todas as massas da instalação situadas em uma mesma edificação devem estar vinculadas à equipotencialização principal da edificação. Aí, gente, lendo esse item, eu sempre me perguntei, se é assim, se tudo tem que estar equipotencializado, como que um aterramento que não é equipotencializado, que é o TT, ele é permitido? Lembrando, a norma menciona sobre o aterramento TT. Mas enfim, não estou aqui para ficar questionando a norma, não é meu objetivo. Apesar dessas contradições que a gente acha em alguns pontos, o que importa é que a gente deve seguir o que ela determina, seja uma coisa ou seja outra, Não pode fugir disso. Mas aí que tá. Se você optar por um aterramento TT, ou seja, que não esteja conectado ao neutro em algum ponto da alimentação elétrica, o jeito de conectar o DPS muda drasticamente. Não é igual ao jeito que você conecta normal. Não é simplesmente fase neutro na cabeça e aterra tudo. Não é. Aí vem a primeira dúvida de muitos eletricistas. Onde instalar o DPS? Antes ou depois do DR? Como que fica? Bom, o item 6.3.5.2.2 da NBR 5410 cita que os DPS devem ser instalados o mais próximo possível do ponto de entrada. Porém, eles devem ser dispostos como mostra a tal figura 13. Então vamos ver o que está falando nessa tal figura 13. A linha elétrica de energia que chega à edificação inclui o neutro. Sim, tem neutro. O neutro está aterrado no barramento de equipotencialização principal da edificação. A maioria das edificações não possui este barramento. Então vamos pelo caminho do não. Reparem que existe uma letra C minúscula. Vamos ver o que diz nessa letra C logo abaixo aqui do desenho. A hipótese configura três possibilidades de esquema de aterramento. TT com neutro e T com neutro e linha que entra na edificação, já em esquema TNS. Seguindo então, a gente guarda essa informação. Seguindo, nós vemos então que existem dois esquemas de conexão possíveis. Mas reparem novamente que temos uma letra, dessa vez a letra D minúscula. Vamos ver o que diz lá. D. Há situações em que um dos dois esquemas se torna obrigatório, como a do caso relacionado na linha B de 6.3.5.2.6. Então vamos voltar nesse item para a gente entender, Esse item fala, quando os DPS forem instalados, conforme indicado no item anterior, 6.3.5.2.1, junto ao ponto de entrada da linha elétrica na edificação ou no quadro de distribuição principal, o mais próximo possível do ponto de entrada, e a instalação for aí dotada de um ou mais dispositivos DR ou DPS, podem ser posicionados a montante ou a jusante do dispositivo DR, respeitadas as seguintes condições. Quando a instalação for TT e os DPS forem posicionados a montante dos dispositivos DR e o DPS devem ser conectados conforme o esquema 3, ver novamente a figura 13. Opa! Aí está o detalhe. Nesse caso, nós então devemos obrigatoriamente adotar o esquema 3 da figura 13. Na prática, então, como que fica a ligação? Olha só, temos aqui um QDC prático com os barramentos de terra e neutro e vamos adicionar os dispositivos de proteção. 3 DPS, 2 para fase e 1 para neutro, disjuntor geral e bipolar e um DR tetrapolar apenas de forma ilustrativa. Vamos começar pelas fases. As duas fases elas chegam e alimentam o disjuntor geral.
Do disjuntor geral saem, né, essas duas fases e derivam para alimentar os 2 DPS de fase e também os 2 bornes de fase do DR. Agora vamos analisar o neutro. O neutro também vem junto com as fases na alimentação e conecta direto no barramento de neutro. Não vai direto no DR, vai no barramento de neutro. Dali eu saio com mais um cabo de neutro e conecto no DPS de neutro. E saio com outro cabo de neutro desse barramento e aí sim conecto no dispositivo DR. E por fim vamos analisar agora o cabo de aterramento. Na saída dos DPS de fase eu faço um jumper com os cabos de aterramento e conecto esse cabo verde no barramento de neutro da alimentação. Olha isso, eu não ligo o aterramento do DPS no barramento de terra, eu conecto no barramento de neutro. Já a saída do DPS de neutro, aí sim eu conecto direto no barramento de terra que está interligado ao esquema TT de aterramento exclusivo do exemplo que a gente está falando. Dessa forma, se um surto vier pelas fases, ele passa primeiro nos DPS de fase. Se sobrar alguma coisinha, ele volta para o barramento de neutro. Se achar que é um caminho melhor, né, ele volta para o aterramento TT, que pode estar eficiente ou não, né? Vai depender muito do aterramento. Bom, não é algo tão complexo assim de entender, principalmente quando a gente faz um diagrama desse, né? Mas dá para ver o porquê, né? O porquê. Porque não tem jeito, né? Mas dá para ver o porquê eu gosto mais, eu acho mais simples usar sistemas do tipo TN do que o sistema TT, né? Essa é apenas a minha opinião. E eu falo mais da minha opinião daqui a pouco novamente, porque ainda temos uma outra observação importante. No item 5.1.2.2.4.3 fala que o esquema TT, né, devem ser obedecidas as prescrições descritas a seguir. Letra A, no esquema TT, no seccionamento automático, visando a proteção contra choques elétricos, devem ser usados dispositivos de corrente diferencial residual, dispositivo DR. O que é isso quer dizer? Eu trouxe esse item. Se você usa o modelo de aterramento TT, todos os circuitos, sem exceção, do seu quadro de distribuição, devem estar sob a proteção do DR. Pode ser um DR como geral, pode ser um DR por grupo de circuitos, pode ser até mesmo por circuito. Mas tem que ter DR em todos os circuitos da instalação. Estamos ficando um pouco mais entendidos? Calma que tem mais, só que eu vou pedir um favor antes, né? Já comenta aí pra mim. Você já sabia dessa diferença na hora de ligar DPS no aterramento TT ou foi novidade para você? Diga assim, André, eu já sabia sobre o esquema de DPS ou não, André, eu aprendi a ligar DPS no TT vendo o vídeo aqui da Engerhal, porque agora eu vou dar a minha opinião sobre o aterramento TT. Senta que lá vai. Tem eletricista que gosta, tem eletricista que não gosta, tem que detesta. Eu não vou polarizar, né? Se é bom ou se é não, só que eu vou expor a minha opinião. Eu prefiro utilizar aterramento do tipo TN, pois na minha cabeça é mais fácil de entender o princípio da equipotencialização, que é basicamente interligar todos os pontos aterrados ao neutro da concessionária e por aí vai. Vai por mim, o neutro da concessionária, além dele estar aterrado em vários pontos ao longo da redistribuição, na grande maioria dos casos ele está aterrado também nos padrões de entrada das unidades consumidoras, por questões funcionais e não de proteção. Então isso, para mim, é um puta sistema de aterramento. Eu, particularmente, eu considero o aterramento TT um pouco mais perigoso justamente pela falta de entendimento dos profissionais que executam determinado serviço. Mas é justamente porque muita gente não sabe executar. Então, por isso que é mais difícil. Então, assim, se eu tenho a opção de fazer um sistema mais simples e que vai funcionar com mais segurança, na minha opinião, eu vou optar. Não que o TT esteja errado, tá? Pode até haver caso que tem jeito, né? É obrigatório você fazer um esquema TT por questões de funcionamento dos equipamentos. Pode aparecer alguma situação que você vai ser obrigado, que não tem jeito de estar interligando com o neutro. Enfim, se tiver que fazer um esquema TT, se você quiser fazer um sistema TT, faz a ligação do DPS conforme o diagrama que a gente mostrou aí, que está baseado na norma, e aí vai estar tudo certo também, né? Aula top? Gostou? Merece ou não merece um like? Merece que você compartilhe? Pois é, esse assunto aí é legal, né? É um assunto digno de um curso, cara. Então me dá uma moral aí, manda nos grupos de zap, manda para um amigo. Vamos continuar capacitando os nossos profissionais, que a gente automaticamente sobe o nível do nosso mercado. E falando em subir de nível, eu quero te convidar para assistir uma aula gratuita minha também. O link está na descrição e nos comentários fixados. Procura aí o link aula gratuita, que lá eu vou te contar como é que eu me tornei um eletricista mais seguro e mais confiante, e eu revelo alguns segredos para você adquirir esse mesmo conhecimento. Beleza? Tô te esperando aí na sala de aula. É online, é aula gratuita, então aproveita. Abaixo tem um quadradinho que vai te mandar direto para o site oficial da Engerhal, então você entra lá para saber mais sobre todos os nossos cursos. Tem desde eletricista profissional até energia solar, comandos, todos os cursos da Engerhal tá nesse site oficial, engerhal.com.br, tá bom? Venha se tornar um profissional certificado pela Engerhal. Ao lado eu deixo mais sugestões de vídeos também. Eu fiz de novo aqui, mas né, desse lado aqui. Ao lado eu deixo mais sugestões de vídeos
fique à vontade, sinta-se em casa, tá bom? Dê início à sua maratona de conhecimentos assistindo aí mais vídeos da Engerhall. Grande abraço, meu querido, e até o próximo Super Fácil.